Certo, então bom dia a todos. Hoje nós vamos dar seguimento às nossas sessões de neuroradiologia. Conforme comunicado, houve uma pequena troca no cronograma, né? Por conta de alguns fatores, e hoje a gente vai ter mais uma aula de neuro. O tema da aula é doenças desmielinizantes. Meu nome é Marina Lucena, sou fellow. E a gente vai começar com uma breve introdução, né? As doenças desmielinizantes são doenças que promovem a destruição da bainha de mielina, gerando disfunções na transmissão dos impulsos nervosos. E aí esse tema é importante porque a esclerose múltipla é a principal causa de incapacidade neurológica não traumática em pacientes jovens. E aí, nesse contexto, a ressonância ela é fundamental porque ela é a principal ferramenta para a clínica no diagnóstico e também no segmento desses pacientes portadores de doenças desmielinizantes. E o papel do radiologista é identificar a presença de um substrato desmielinizante nesses exames e, se presente, avaliar a presença de disseminação no tempo e disseminação no espaço. Então, eu trouxe só essa imagem, a gente não vai se fixar muito a ela, mas a intenção era dizer mesmo que muitas vezes essas doenças acabam se sobrepondo um pouco, a gente vai ver isso ao longo da aula, e que algumas tendem a ser monofásicas e outras multifásicas, mas isso também não é uma regra. E aí a gente já vai seguir para o primeiro caso, que é o caso de uma mulher de 21 anos, com dormência em membros superiores há 2 semanas e queixa de borramento visual. Oi, Marina, bom dia. Oi, Carol. A gente tem imagem sagital em flare, onde a gente vê imagens ovaladas de hipersinal perpendicular ao ventrículo lateral e na junção ali do corpo caloso, isso. E aí, subcortical também, lesão justacortical, aí onde está a seta, eu acho que isso aí é um axial. Tem um pós, Aqui, tem um pós, né, aí. isso. E aí, na coroa radiada ali, a gente vê uma imagem ovalada, isso, com um hipersinal, com um realcezinho, eu acho que é um realce, né, ao meio de contraste. Isso. É, é, E aí, na cervical, na região cervical, corte sagital, a gente vê que a imagem de hipersinal na medula, que caracteriza também lesões desmielinizantes, né? Isso. E como é a distribuição dessas lesões? Né? Para a gente pensar mais em um diagnóstico do que em outro, por exemplo. O que tu fala em tipo de distribuição? Essa é mais central? Ou Se ela é longitudinalmente extensa ou se ela é mais uma lesão salteada, né? é uma lesão salteada? Isso. E aí, nesse contexto, com todas essas características que você citou, você consegue pensar em alguma condição desmielinizante? Então, tem um quadro de dormência, né, dos membros superiores há 2 semanas, borramento visual. Eu tenho lesões justacortical, perpendicular, aquele dedo de Watson, né? Dedo de Perpendicular, Dawson. ao corpo caloso, lesões medulares, salteadas, com realce ao meio de contraste. Eu pensaria em esclerose múltipla em atividade por conta do realce ao meio de contraste, né? Dessa lesão da coroa radiada aí. Isso, obrigada, Carol. Mas é exatamente isso, né? Eu botei essas imagens para a gente avaliar aqui a presença de lesões justacorticais e também periventriculares, interface caloso-septal. Eu pensei que não ia dar para ver, mas realmente aqui tem um tênue realce em uma das lesões, na coroa radiada à direita. Então, a gente teria disseminação no espaço, porque a gente tem 2 topografias, e também disseminação no tempo, a gente vai falar mais adiante os critérios, mas a gente tem lesões que realçam e lesões que não realçam. Aqui, na verdade, são 3 topografias, né, porque tem também medula, como a Carol falou, são lesões salteadas, elas não ocupam mais do que 3 corpos vertebrais.
E aqui a paciente tinha queixas clínicas, então ela tinha uma clínica sugestiva com um aspecto de imagem também sugestivo, essa paciente tinha uma esclerose múltipla. E a esclerose múltipla é uma condição crônica adquirida, né, que afeta o sistema nervoso central, cursa com desmielinização multifocal, tanto do encéfalo como da medula espinhal. Ela é mais comum em mulheres, algumas referências diziam 2:1, outras 3:1, e outras 4:1, e ela costuma ser mais grave em homens. E aí não tem uma causa exata, né, mas acredita ser a destruição imunomediada dos oligodendrócitos. Ela também costuma ser polifásica, e o diagnóstico, como a gente comentou, tem que ter a clínica compatível, mais uma imagem também sugestiva, e a presença do BOC, das bandas oligoclonais no líquido, também pode auxiliar nesse diagnóstico. E aqui só mostrando, né? Eles falam que em pacientes susceptíveis, na presença normalmente de um gatilho, seja uma infecção viral, enfim, ocorre uma fragilização da barreira hematoencefálica e linfócitos TCD4 acabam adentrando essa barreira. E aí as células inflamatórias, elas vão se depositando aqui adjacente, né, aos vasos, por isso esse trajeto perivenular que a gente vê aqui, na via final como uma lesão ovoide, né, ou elipsoide. Se ela se iniciar aqui na região periependimária, então a morfologia vai ser aquela outra morfologia também que a gente conhece, né? O vaso, ele fica aqui perpendicular à superfície ependimária e a lesão, ela vai acabar ficando com essa morfologia triangular. E aí as lesões da esclerose múltipla, elas costumam, né, ser justocorticais, acometendo fibras em U, ou corticais, ou periventriculares, como a gente já viu. E aí os fenótipos, né? A gente tem dois fenótipos principais, a remitente recorrente e a progressiva. Dentro do remitente recorrente, né, a gente tem algumas subdivisões. Então, remitente recorrente como é? O paciente tem um surto, volta para o seu estado basal, tem um novo surto, volta para o estado basal, tem um novo surto, até que em algum momento ele não volta mais para o estado basal, e a cada novo surto a doença vai progredindo. E aí existe a secundária progressiva sem surtos ou com surtos. Sem surtos, né, o início é semelhante àquele, mas chega um momento em que ela começa a progredir sem que seja detectado um surto clínico. E a secundária progressiva com surtos, ao longo da doença, vão persistir aqueles surtos clínicos. A progressiva também é subdividida em progressiva primária sem surtos e primária com surtos, isso na primária progressiva. Na sem surtos, o paciente vai progredindo o quadro, porém sem a detecção de surtos clínicos. E na primária progressiva com surtos, ele vai progredindo o quadro, mas se detectam surtos, porém ele nunca volta à linha de base após um surto. E existe uma outra entidade, considerada bastante rara, que é a esclerose múltipla benigna, na qual o paciente tem surtos bem espaçados e ele sempre vai voltar para a linha de base após os surtos. E agora sim, né, os critérios. Nessa aula a gente ainda vai utilizar os critérios de 2017, mas talvez seja a última aula que a gente vai utilizar esses critérios, porque 5 dias atrás, né, no ECTRINS, que é o maior congresso mundial de esclerose múltipla, foram divulgadas, né, as alterações que vão acontecer na próxima classificação. Mas, como a classificação, os critérios de McDonald's de 2024 oficialmente ainda não saíram, a gente vai se deter aqui aos 2017, citando algumas possíveis mudanças, né? Então, ainda com relação aos critérios de McDonald's de 2017, o que são os definidores de disseminação espacial? É quando na imagem a gente observa uma ou mais lesões hiperintensas em T2 em ao menos duas das áreas típicas, que são aquelas áreas que a gente já mencionou: periventricular, justacortical ou cortical, infratentorial, tronco, cerebelo, por exemplo, ou medula espinhal.
E aqui só, né, exemplificando, então, nessa primeira imagem a gente vê um acometimento justacortical, né, na qual as fibras em U estão envolvidas. O acometimento periventricular também, como a gente falou, ele é perpendicular à superfície ependimária. Infratentorial, acometendo tronco, cerebelo. E na medula, que são lesões, como a gente comentou também, são lesões curtas, são lesões salteadas. E lembrando que na classificação ele fala justa cortical ou cortical, porque a gente também pode ter aquelas lesões que estão centradas no córtex. E agora, com relação à disseminação temporal. A disseminação temporal é caracterizada por uma nova lesão em T2 ou uma nova lesão com realce após a injeção do gadolínio com relação a um exame de base, ou ela é caracterizada pela presença simultânea de lesões que realçam e lesões que não realçam no mesmo exame. Então, aqui, mostrando disseminação temporal, aqui seria o exame de base, aqui seria um outro exame, na qual a gente vê o surgimento de uma lesão. Isso aqui já caracteriza a disseminação temporal. Aqui também são exames, não é o mesmo exame, são exames consecutivos, no qual havia um realce, uma lesão com realce, indicando atividade inflamatória. E aqui é o mesmo exame, na qual a gente tinha lesões que não realçavam, e uma dessas lesões que realçava. Então, a presença simultânea de lesões com e sem realce, que já caracteriza também disseminação temporal. Então, como é feito esse diagnóstico, né, da esclerose múltipla? O paciente ele apresenta o surto clínico, limiar clínico, por exemplo, nesse caso, uma neurite ótica, lembrando que nos critérios de 2017 o nervótico ele não entra ainda como a quinta topografia, e aí é necessário excluir outras causas, porque as doenças desmielinizantes elas costumam ser um diagnóstico de exclusão, então você exclui uma neurite infecciosa, neoplásica, e aí a gente vai aplicar os critérios de McDonald. Essa paciente fez a ressonância de crânio, ela tinha lesões justacorticais, lesões periventriculares, então ela fechava os critérios para disseminação espacial, e ela também tinha lesões com realce e lesões sem realce, e aí fechava os critérios para disseminação temporal. Então, essa paciente, que tinha tido um surto clínico e uma imagem compatível, ela tinha esclerose múltipla. E aí eu trouxe aqui, esse slide, ele foi apresentado no ECTRINS, na última quarta-feira, e eu trouxe aqui, né, com a intenção da gente introduzir essas revisões que foram propostas, né, apesar da gente não ter o documento oficial ainda. Então, nessa nova classificação, nesses novos critérios de 2024, o nervo óptico ele vai entrar como a quinta topografia, até porque muitos desses pacientes com esclerose múltipla, eles abrem o quadro com uma neurite óptica, e existem outras mudanças, por exemplo. E é importante dizer que o nervo óptico, ele não vai ser considerado uma topografia apenas se houver alteração na ressonância, mas pode-se utilizar também o potencial evocado visual, que é um teste eletrofisiológico, e também a tomografia de coerência óptica, que também vão substituir. Então, se tiver alterações, tanto na ressonância como nesses outros exames, no potencial evocado visual ou no OCT, o nervo óptico vai considerar, né, positiva essa alteração. Além disso, nos pacientes com RIS, se ele tiver 4 das 5 topografias, já que a gente vai incluir o nervo óptico, né, então agora a gente vai ter 5 topografias, se o paciente tiver 4 das 5 topografias, não vai ser necessário mais disseminação no tempo, e esse paciente vai ser considerado portador de esclerose múltipla. Além disso, as cadeias leves, livres, tipo capa, vão atuar como uma ferramenta, né, também no lugar do BOC, eles vão auxiliar, mas não necessariamente substituir, mas eles também vão poder ser considerados. Vão ser utilizados os mesmos critérios para primariamente progressiva e para remitente recorrente. E alguns outros critérios importantes. O sinal da veia central e o sinal do anel paramagnético, eles não entram como critérios, mas eles vão servir para reforçar
o diagnóstico de esclerose múltipla, principalmente nesses pacientes com mais de 50 anos, ou nos pacientes que têm enxaqueca, por exemplo, que têm fatores de risco para doença vascular. A gente vai ver a seguir. Pronto. Então, o que é o sinal do anel paramagnético, né? Os dois, eles são visualizados nas sequências gradiente eco, SWI, na qual a gente vê um anel paramagnético ao redor da lesão desmielinizante, pode ver, né? Não vai estar sempre presente. Ou a gente vai ter aquele sinal da veia central, né? Confirmando que é uma lesão que tem um trajeto perivenular. Então, aqui só para a gente fixar, né? Isso aqui é uma vasculite sistêmica. Então, a gente tem lesões na substância branca. Nesse outro paciente B, lesões na substância branca, mas aqui de substrato desmielinizante. E aí, no paciente A, no SWI, a gente não vê o sinal do anel paramagnético e nem o da veia central. Porém, nesse paciente B, a gente tem aqui nessa imagem, no centro semioval direito, a presença do anel paramagnético, e aqui à esquerda a gente tem o sinal da veia central e anel paramagnético. Então, vai servir para reforçar nesses pacientes que têm alto risco para doenças vasculites sistêmicas, doenças vasculares. Pronto, aí agora a gente vai voltar, né? E como são essas morfologias das lesões desmielinizantes? Elas são normalmente lesões ovoides ou podem ser alongadas, como a gente falou, perpendiculares à superfície ependimária, os dedos de Dawson, que a Carol falou. Lesões mais crônicas, elas podem ter um marcado hipossinal em T1, são chamadas de black holes. Quando presente esse realce, ele costuma ser um realce anelar incompleto. Também essa aparência de substância branca suja, né, meio turvo aqui. E na medula, essas lesões, elas são salteadas, elas são lesões que elas não são contínuas, não são longitudinalmente extensas, divergindo da neuromielite óptica, por exemplo. Eu trouxe também duas apresentações atípicas. A primeira é a tumefativa, elas são lesões grandes, com normalmente mais de 2 centímetros, podem ter o efeito expansivo loco-regional, edema, realce periférico, lembrando que é uma alteração de substrato desmielinizante, então esse realce, ele costuma ser anelar incompleto, isso pode ajudar na diferenciação de uma lesão tumoral, mas eles simulam, sim, tumores primários, como gliomas, linfoma. Mas, na imagem, né, além desse realce anelar incompleto, a gente pode observar que eles tendem a ter um efeito expansivo menor em relação aos tumores primários. Então, você imagina que uma lesão primária desse tamanho, ela determinaria um efeito compressivo loco-regional maior. Então, elas têm efeito de massa, mas menor do que se esperaria para uma lesão primária. Então, com relação à ressonância, né, normal, convencional, esses dois fatores, essa questão do efeito expansivo e o realce periférico, podem auxiliar, mas, às vezes, a gente pode também contar com a ajuda dos métodos avançados, perfusão, espectroscopia, e muitas vezes esses pacientes vão para biópsia. Esse aqui mesmo está aqui, ó, a setinha amarela indicando esse paciente foi para biópsia, e era uma lesão de substrato desmielinizante. Essas lesões também tumefativas, elas podem acontecer nas doenças do espectro da neuromielite óptica e também no ADEM. E a outra apresentação atípica que eu trouxe foi a esclerose concêntrica de Balot, até teve um caso, né, em uma das nossas sessões conjuntas. É uma forma rara, geralmente monofásica, progressão rápida e fulminante, na qual a gente vê essas lesões arredondadas, com camadas de alto e baixo sinal intercaladas, fazendo uma forma de alvo. Pode ter restrição à difusão na camada mais externa, pode ter algum grau de realce ao meio de contraste também. Pronto, dito isso, a gente vai para o segundo caso. Era uma paciente de 46 anos, ela foi à emergência por conta de uma cefaleia. E aí, nesse momento, foram evidenciadas essas lesões, que estão aqui apontadas pela seta. O exame A e B foram do momento do primeiro exame.
9 anos depois, ainda por conta de cefaleia, mas nenhuma outra queixa, ela realizou um outro exame, e aí foram evidenciadas outras lesões, e eu gostaria que alguém comentasse. Opa, Marina, bom dia. Bom dia. Então vamos lá. Nós temos imagens de ressonância, o FLAIR, né? Várias ressonâncias axiais. Vou primeiro falar antes a primeira, né, que foi feita. Tá. Nós observamos algumas lesões ovoides, né? Subcorticais aí mais à esquerda, nessa região perivenular, pegando aí centro semioval esquerdo, né? Isso. Ok. E aí, 9 anos depois, tem mais outras, além das lesões que já tinham, né? Teve Uhum. também um surgimento de mais outras lesões. Agora, outras também periventriculares, Isso. também pegando também esse aspecto, né, no dedo de Dawson, Isso. pegando mais a interface ainda calo-septal, né? Aumentou em Isso. número e também na distribuição. Deixa eu ver o que mais. Aqui eu não sei se dá para ver bem, mas no cerebelo também tem uma lesão pequena. Também tem, né? Sim, verdade. Verdade. Justa cortical também, né? No cerebelo. Bom, Isso. e aí. Infratetorial, né? É, hã? Seria uma lesão infratetorial. Infratetorial. Perfeito. Então, nós temos a única coisa que não está batendo, né, é a clínica do paciente. Ele tem um quadro de cefaleia, eu esperaria que ele tivesse, nessa progressão, que ele tivesse sintomas focais, né, da própria esclerose múltipla, mas como não tem, aí ele entraria na síndrome, na RIS, né, síndrome radiológica isolada. Isso, seria isso. Na verdade, essa paciente, né, no exame de base, ela não tinha nenhuma queixa para doença desmielinizante. 9 anos Uhum. depois, ela continuou fazendo segmento por conta da cefaleia, sem queixas. Surgiram novas lesões, nenhuma tinha realce ao meio de contraste, mas a gente tinha 2 topografias. A gente tem pelo menos periventricular e Infratetorial. infratetorial, não é isso? Então, realmente, essa paciente se enquadraria na síndrome radiológica isolada, no RIS. E o RIS é quando o paciente tem lesões na substância branca, elas vão preencher critérios para esclerose múltipla, ou seja, a gente viu que essa paciente tinha disseminação no espaço, porque ela tinha 2 topografias, ela também tinha disseminação no tempo, porque surgiram novas lesões, apesar de que nenhuma tinha realce, né, ou seja, não tinha atividade inflamatória atual, mas surgiram novas lesões. Então, ela tinha disseminação no tempo e disseminação no espaço. Porém, ela não tinha nenhum sintoma sugestivo de doença desmielinizante e também nenhum de etiologia alternativa. E aí, os pacientes com RIS, eles têm maior risco de evoluírem para CIS ou para esclerose múltipla. E aqui é só mostrando, né, uma imagem de artigo. Então, apesar da quantidade de lesões, essa paciente, ela não tinha um quadro clínico compatível, só mostrando realmente, de novo, né, o sinal da veia central, então bem sugestivo de um substrato desmielinizante, e a paciente também tinha lesões infratentoriais e também tinha lesões na medula. Então, o artigo trouxe que a paciente não tinha sintomas, apesar da gente até às vezes se questionar, né? E aí, como eu falei, em 10 anos, a maioria dos pacientes com RIS vai evoluir para esclerose múltipla, porque a gente vê no gráfico, né? Após 2 anos, 19%, após 5 anos, 35%. Mas após 10 anos, 51% dos pacientes que tinham um diagnóstico inicial de RIS, eles vão apresentar algum sintoma que vai acabar evoluindo para uma esclerose múltipla. E aí, no ano passado, teve essa atualização dos critérios de RIS, dos critérios radiológicos. Então, a ressonância com anomalias incidentais da substância branca,
altamente sugestivos de doença desmielinizante, atendendo aos seguintes critérios: focos ovoides, circunscritos, homogêneos, com mais de 3 milímetros quadrados, com ou sem envolvimento do corpo caloso, envolvimento das regiões, aquelas que a gente já falou, periventricular, justo cortical, infratentorial e da medula espinhal, e anomalias inconsistentes com o padrão de doença microvascular ou inespecífica da substância branca. E aí, associado a isso, tem que ter uma ressonância que preenche 3 ou 4 critérios de disseminação no espaço, ou uma ressonância que atende a pelo menos um dos 4 requisitos, mais 2 dos seguintes: presença de BOC no líquor, presença de pelo menos uma lesão na medula consistente com desmielinização inflamatória, ou disseminação ao longo do tempo em qualquer ressonância, seja pela presença de novas lesões em T2 e FLE ou pelo realce. E agora a gente vai para o terceiro caso, é uma mulher de 28 anos com queixa de hemiparesia há 4 semanas. Só Opa, descrever. Mari, vamos lá. Então, aqui nós temos imagem de ressonância, cortes sagitais e coronal, né, sagitais de Sagital e axial, né? axial, perdão, e em flare, né? E o último, sagital, ele é um T2 contraste, Axial pós axial, isso, tem um pós. pós-contraste, tem um pós, perfeito. Então, o que é que nós temos? A gente tem lesões ovoides também, cometendo tanto a interface calosseptal, né, pegando ali tanto na região do joelho e também próximo do esplênio do corpo caloso. A gente observa também lesões justacorticais acometendo o lobo frontal e temporal também. E nos exames de contraste a gente vê esse realce anelar incompleto, né? Onde é Em que tu tá? tese... Oi? Não, aqui eu não tô vendo, não. Na Nessa verdade, última sagital, não? Nessa última inferior? Não tem não, né? na, Não, verdade, verdade. Não, tá certo, tá certo. Tá certo. O axial é que não, que tá com contraste, não tem. Certo, isso. certo, certo. Perdão, confundi. Pronto, essa paciente, ela não tem, no primeiro exame, ela não tem, ela tem um sintoma clínico, ela tem Uhum. a disseminação no espaço, como você falou, ela tem lesões justacorticais e tem lesões periventriculares, porém, nenhuma dessas lesões, ela apresentou realce ao meio de contraste. Então, ela não tem disseminação no tempo. Isso aqui Ação era no tempo. o exame Uhum. de base. Porém, essa paciente, ela fez um controle 6 meses após, e ela acabou apresentando novas lesões, e uma dessas lesões com realce. Então, essa paciente depois virou esclerose múltipla. Porém, no momento do primeiro exame, que era o que eu queria trazer aqui, era uma síndrome clínica isolada. A paciente tinha Isolado. sintomas, Sim, mas ela sim. não fechava os critérios para esclerose múltipla. Então, o que é a CIS, ou síndrome clínica isolada? É quando acontece um episódio clínico com sintomas sugestivos de esclerose múltipla, de doença desmielinizante. Esse episódio ele deve durar pelo menos 24 horas, ele deve ocorrer na ausência de febre, de infecção e sem características clínicas de encefalopatia. Geralmente esses sintomas envolvem nervo óptico, tronco, cerebelo, medula, hemisférios cerebelares, e a CIS ela é classificada em CIS de alto risco ou CIS de baixo risco. A CIS de alto risco ela é caracterizada por lesões encefálicas durante o evento inicial, que indicam disseminação espacial.
E aí esse paciente tem um risco até de 80% de evoluir para esclerose múltipla. Já CIS de baixo risco, não tem essas lesões, e o paciente tem chance apenas de 20% de evoluir para esclerose múltipla. Então, o que é o CIS? São aqueles pacientes que não preenchem os critérios de McDonald para esclerose múltipla na caracterização do primeiro sintoma clínico sugestivo de desmielinização. E aí, quais são os critérios? Essa tabelinha eu coloquei na aula do ano passado, e eu trouxe ela de novo porque eu acho importante, né? Então, o que é a CIS de bom prognóstico? É quando o paciente tem, por exemplo, só neurite óptica, mau prognóstico, um CIS multifocal, como a gente vê aqui, né? Lesões em várias topografias biemisféricas. Também fala a favor de bom prognóstico, sintomas sensoriais isolados, e mau prognósticos, sistema aferente afetado. Também de bom prognóstico, um longo intervalo entre o primeiro episódio e a segunda recaída, e altas taxas de recaída nos primeiros 2 a 5 anos fala a favor de um pior prognóstico. Se esse paciente não tem incapacidade após 5 anos, isso também é um critério positivo. Já a incapacidade substancial após 5 anos, obviamente, vai falar a favor de um prognóstico mais reservado. E a ressonância normal, como eu falei, sem as lesões, sem a presença das lesões, também fala a favor de um bom prognóstico. A ressonância normal com alta carga lesional fala a favor de um pior prognóstico. Agora, o caso 4 é uma mulher de 26 anos, com um quadro de náuseas, soluços intensos há 4 semanas, que evoluiu com parestesia de membros inferiores e retenção urinária aguda. Pronto, vamos lá. As 2 primeiras imagens são flare, né? T2 e flare, e na coluna sagital a gente tem também T2 na primeira, e a segunda um flare também, um shipper. E aí a gente observa que tem esses focos de alto sinal justacorticais aí envolvendo a região dos tálamos, e também nessa região mais inferior, né, na medula dorsal, área pós-trema. E esse acometimento na medula em si, ele não ele pega mais de 3 segmentos, né? Então ele seria um longitudinalmente extenso, né? Isso, E aí só para acomete tanto. corrigir, aqui seria mais hipotálamo, né? Tá pegando mais a região hipotalâmica nessa primeira Certo, imagem. Tálamo não. tá. E aí, ok, tem essa forma de segmento, né? Fala contra a esclerose múltipla porque ela não teria esse acometimento extenso, né? Ela seria mais focal, menos de 3 segmentos, né? E aí falaria mais a favor da neuromielite óptica, né? Um diagnóstico diferencial para esse padrão de acometimento. Certo. Então, nesse caso, realmente era uma doença do espectro da neuromielite óptica, que é uma síndrome desmielinizante inflamatória caracterizada por surtos severos de neurite óptica e mielite, que comumente poupam o encéfalo nas fases iniciais. Então, a gente costuma ter inicialmente lesões na medula e lesões no nervo óptico. Ela é uma doença que também predomina em mulheres, como a esclerose múltipla, mas aqui seria um pouco mais, né? Seria uma proporção de 9:1. A idade média de início dos sintomas também é superior à da esclerose múltipla, porque na esclerose múltipla os sintomas se iniciam por volta dos 29 anos, enquanto na neuromielite óptica por volta dos 39 anos. Cerca de 90% dos pacientes têm recorrência, e desses 90%, 60% a recorrência ocorre no primeiro ano, e uma recuperação incompleta entre esses picos, né, entre esses surtos, ela leva a incapacidades precoces. Então, aqui eu trouxe essas imagens, né, para mostrar, mas eu vou falar mais no próximo slide, mas esse acometimento, né, sempre nas regiões periapendimárias do terceiro ventrículo, periaquedutal, quando acomete aqui as vias ópticas, né, ela costuma acometer o quiasma,
e as lesões são longitudinalmente extensas, como foi falado. Por quê? Porque essa patologia, né, ela tem uma predileção pelos locais que tem os canais de aquaporina 4. O que é a aquaporina 4? É uma molécula, uma proteína, que forma um canal transmembranar, facilitando o movimento da água através das membranas celulares. E o canal de aquaporina 4, ele é o canal de água mais abundante no sistema nervoso central, e ele é encontrado nessas topografias, né? Então, ao redor do nervo óptico, da medula, hipotálamo, regiões periventriculares, subpiais, também no tronco e na área pós-extrema. Então, a gente tem essa imagem aqui, mostrando, né, a superfície periependimária, corpo caloso, hipotálamo, periaquedutal, área pós-extrema, e o canal medular. E a gente vê tudo isso aqui, né? Região hipotalâmica, ao redor do adjacente ao corpo caloso, área pós-extrema, a medula. E aí também esse acometimento na superfície periependimal dos ventrículos laterais, como a gente visualiza aqui, terceiro ventrículo, periaquedutal, quiasma, e ao redor do quarto ventrículo e a área pós-extrema, né, que é bem indicativo dessa patologia, daí a sintomatologia, né? E aí, os critérios que a gente usa para a neuromielite ótica são os critérios Windisch de 2015. A gente subdivide esses critérios em relação à presença do IgG positivo para a aquaporina 4. Então, quando o IgG está positivo na exclusão de diagnósticos alternativos, tendo a presença de apenas pelo menos uma característica clínica central, esse paciente é considerado portador de neuromielite ótica, né? E quais são as principais características clínicas centrais? Neurite ótica, mielite aguda, síndrome da área pós-extrema, né? Os soluços, as náuseas, síndrome aguda do tronco cerebral, narcolepsia sintomática ou síndrome clínica de encefálica aguda, e síndrome cerebral sintomática com lesões típicas. Porém, na ausência do anticorpo, ou seja, foi testado e deu negativo, ou não tem como testar, aí o critério muda um pouco, né? Você não tem como testar, ou fez o teste e deu negativo, você tem que excluir os diagnósticos alternativos, e aí, para você sugerir esse diagnóstico de neuromielite ótica, você tem que ter pelo menos duas características clínicas principais, dessas que a gente mencionou, após um ou mais episódios, atendendo a todos os seguintes requisitos. Pelo menos uma das principais características deve ser neurite ótica, mielite aguda ou síndrome da área pós-extrema. Tem que ter disseminação no espaço, ou seja, duas ou mais características clínicas principais diferentes, características clínicas, e o cumprimento de requisitos adicionais de ressonância magnética, conforme aplicável. E aí, quais são esses requisitos adicionais? Para a neurite ótica, não tem um requisito adicional. A ressonância pode ser normal, ou pode ter lesões inespecíficas na substância branca, ou pode ter alteração no nervo óptico, ou no quiasma óptico. Pronto, aqui a gente vê na imagem, né? A gente tem lesões no nervo óptico, são lesões que costumam ser extensas, e aqui acometendo o quiasma. Já na mielite aguda, existe um critério, tem que ter um requisito adicional. Tem que ter lesão intramedular que se estende por mais de 3 segmentos contíguos, como a gente já mencionou, que seria a lesão longitudinalmente extensa, ou 3 segmentos contíguos de atrofia focal da medula, em pacientes com história compatível com mielite aguda. Então, aqui a gente tem uma lesão longitudinalmente extensa, aqui a gente tem uma atrofia medular longitudinalmente extensa, e aqui a gente tem um acometimento mais central, né, um acometimento da substância cinzenta. E o último critério, que seria a síndrome da área pós-extrema, também requer um requisito adicional, que seriam as lesões associadas da medula dorsal, ou da área pós-extrema, pegando aqui o óbex, né, e essa região aqui é subependimária do quarto ventrículo. O quinto caso, dessa vez é um paciente do sexo masculino de 40 anos, ele chegou à emergência com agitação, rebaixamento do nível de consciência e crises convulsivas. Ele tinha sorologias negativas, apenas um COVID positivo há um mês.
Esse paciente, né, ele deu entrada na emergência e foi iniciado logo o ceftriaxona endovenoso, vancomicina, aciclovir e dexametasona, né, porque eles pensaram que podia ser uma meningoencefalite, e aí eles iniciaram rapidamente essas medicações, porém, após essa ressonância magnética, que sugeriu outra etiologia, aí essas medicações foram suspensas. Bom, e aqui a gente vê lesões, eu posso falar, lesões que envolvem centros semiovais, né, regiões occipitais, temporais, lesões bem difusas acometem também o cerebelo. Essas lesões, elas têm um aspecto mais tumefativo, né, mas em sua maioria elas são lesões justacorticais. A gente vê que as fibras em U, elas estão acometidas. E acho que é isso, né, com predomínio parieto occipital, bilateral, mas envolve também o cerebelo. Não tem uma clara restrição à difusão e não tem realces ao meio de contraste. Por conta da morfologia das lesões, esse aspecto, né, que acomete as fibras em U, e esse histórico de infecção viral há um mês, suspeitou-se do diagnóstico de Aden nesse paciente, que seria a encefalomielite disseminada aguda. E era exatamente isso que o artigo dizia, né? Todas essas medicações foram iniciadas pensando em uma meningoencefalite, porém a imagem foi mais sugestiva de desmielinizante. O Aden é uma condição desmielinizante inflamatória, normalmente monofásica, que acomete a substância branca, que normalmente é precedido por infecção viral ou uma vacinação recente. Ela é bem mais comum em crianças e adolescentes, porém é uma condição incomum. E aí, dado esse histórico, nessa relação com infecções prévias ou com vacinação, existe essa hipótese de mimetismo molecular, e ela é a mais amplamente aceita, na qual o organismo, né, criaria um mecanismo de imunidade a ai, meu Deus, falta o nome. Enfim, que destruiria a substância branca, mas seria secundário a essa infecção prévia. E aí, na imagem a gente tem lesões hiperintensas, multifocais, né, que acometem os dois hemisférios cerebrais. Normalmente, elas são simétricas, elas podem acometer também a substância cinzenta, podem envolver tálamo, núcleos da base, medula espinhal, em até 1/3 dos casos. E pode ter associação com anticorpos anti-MOG. Então, às vezes, o paciente ele pode ter um aspecto de imagem compatível com ADEM, essas lesões mais tumefativas, bem hemisféricas, e ele pode testar e ter o anticorpo anti-MOG, isso é um MOGAD. Ou seja, o ADEM é uma manifestação de imagem também do MOGAD. Existem as manifestações também não usuais, que seria uma delas, aquela que existem múltiplos eventos clínicos, como eu falei, o ADEM ele costuma ser monofásico, mas há relatos também do ADEM multifásico, e aí, como ele é multifásico, é importante a gente diferenciar de esclerose múltipla. Nesses casos, os pacientes podem ter episódios recorrentes, normalmente pelo menos 3 meses após o episódio inicial, mas que podem acontecer até 2 a 8 anos após o primeiro episódio. E esses episódios, eles podem cursar com achados novos, ou com os mesmos achados da ressonância anterior. Outra forma não usual de ADEM é a encefalite hemorrágica aguda, a encefalite de Weston-Hurst, que é um quadro também catastrófico, no qual a gente costuma ter o acometimento, né, de tronco, como a gente vê aqui nessa imagem ponderada em T2, então tem uma alteração importante aqui do sinal com um edema, uma tumefação do tronco, e a gente no T1, a gente vê áreas espontaneamente hiperintensas, né? Tanto aqui no tronco como no corpo caloso. Então, daí o nome, encefalite hemorrágica aguda. É uma forma catastrófica
do ADEM. E aqui a gente tem o sexto e último caso, é uma mulher de 22 anos, com alteração comportamental, febre e turbação visual. Oi, Marina. Oi? Aí a gente tem imagens axiais, né, de ressonância. Eu acho que essa primeira é T2. Uhum. Depois você me corrige se eu não tiver. Depois vem a T1 pós-contraste. Isso, Depois T2 de novo. isso. E embaixo a gente tem T2, T1 pós-contraste. Isso, e aqui tem um pós-contraste também. T2 tem um T1, pós-contraste. certo. Aqui é um flare, Ah, tem um pós-contraste. certo. Tem um pós-contraste. Show. Obrigada. Sim, aí a gente tem lesões de alto sinal, principalmente na região periventricular, né? Algumas melhor delimitadas, circunscritas e outras não bem delimitadas. E também envolvendo aí essas regiões de núcleo da base, né? De forma mais difusa. E quando a gente passa para essas imagens de baixo, a gente vê que na parte de nervo óptico a gente tem um sinal alto quando coloca no pós-contraste. Acho que seria mais isso. É isso mesmo. E aí a gente vê que essas lesões, né, elas não parecem tanto esclerose múltipla porque elas estão meio tumefeitas, né? Talvez elas lembrem mais as lesões do ADEM. E aí a gente tem esse acometimento tanto da substância branca, mas a gente vê também aqui que acomete fibra em U, né? Ou seja, justa cortical, que talvez periventricular, com certeza periventricular, mas também acomete os núcleos da base e os nervos ópticos de forma extensa também, né? Porque a gente vê que tanto na sequência ponderada em T2, como no pós-contraste, que são segmentos mais extensos de acometimento. Essa paciente, ela tinha um MOGAD. MOGAD é a doença de anticorpos contra a glicoproteína da mielina dos oligodendrócitos. Ela é uma oligodendropatia. Ela também é mais comum em crianças e adolescentes e tem um padrão de imagem muito variado. Como eu falei, ela pode se manifestar como um ADEM, mas também como neurite óptica, lesões tumefativas, lesões de cone medular. Então, a presença dessas lesões no cone medular fala bastante a favor de MOGAD. E aí tem um artigo que traz esse quadro, né? A gente sempre vai começar descartando a esclerose múltipla, por ser mais comum. E aí, a esclerose múltipla tem o BOC positivo em até 90% dos casos, e tem lesões de ressonância muito típica, com imagem muito típica. E aí, a gente excluindo esclerose múltipla, a segunda mais comum é a neuromielite óptica, as lesões são atípicas, e o BOC está presente só em 10% dos casos, mas tem o IgG positivo, né, da aquaporina 4. E aí, sim, a gente iria para o MOGAD, né, por não ser tão comum. E aí, a síndrome clínica do MOGAD é como um ADEM, neurite óptica, é variável. As lesões, elas são atípicas para a esclerose múltipla, como a gente falou também, mas elas sugerem um substrato desmielinizante. O BOC é positivo também só em 10% dos casos, e aí tem a presença do anticorpo anti-MOG. Lembrando que essas lesões, elas não vão fechar critérios para esclerose múltipla ou para neuromielite óptica, então a gente vai ter que pensar em um diagnóstico alternativo de substrato desmielinizante. Então, os padrões de imagem, né, como a gente falou, ele pode afetar tanto a substância branca como a substância cinzenta, os nervos ópticos e as lesões do cone medular, elas vão ser altamente sugestivas. Lembrando que essas lesões acometem a substância cinzenta, então elas vão fazer o sinal do H. E aqui também mostrando uma lesão mais tumefativa, né? E aqui, essa lesão, ela envolve tanto a coluna cervical, como dorsal e lombar. E aí, quando é que eu vou pensar no MOGAD, né? A gente já falou, as lesões, elas não são sugestivas de esclerose múltipla, nem de neuromielite óptica. Mas a gente pode pensar em MOGAD quando o paciente tem uma neurite óptica de repetição, com acometimento, como eu falei, mais extenso, pré-quiasmático,
Quando o paciente tem mielite com acometimento do cone medular, então é altamente sugestivo também. No Aden em crianças, então tem pacientes que têm uma imagem sugestiva de Aden e tem o anti-MOG positivo. Quando o paciente apresenta uma boa recuperação após os surtos, e no caso de lesões tumefativas que elas não são típicas para esclerose múltipla e nem para neuromielite óptica. E aí, para finalizar, eu queria trazer o FLAMES, né, que é um subtipo, uma subentidade do MOGAD. São lesões hiperintensas em encefalite associada a anti-MOG com convulsões. Então, o paciente ele vai ter lesões corticais e ele vai cursar com convulsões. E aí, nessa imagem, a gente tem, né, um hipersinal em T2, flare, na verdade, bem cortical, com áreas de restrição à difusão, também corticais, pegando occipital, ínsula. Essas áreas, elas têm uma perfusão aumentada, e no T1 pós-contraste, tanto se observa um realce leptomeníngeo como um aumento dos vasos aqui, né, uma proeminência desses vasos locorregionais. E aí, como eu falei, é uma subentidade da MOGAD. Os pacientes eles vão cursar com essas lesões corticais, hiperintensas em FLE, como o próprio nome da condição diz, e o paciente ele vai ter encefalite, vai ter convulsões. E ela é uma apresentação rara, pode ser confundida com a etiologia viral, então muitas vezes vai ser tratado primeiro, né, para causas virais, que são mais comuns, e ela pode se apresentar com encefalite cortical unilateral ou bilateral. E aí, essa era a última condição que eu queria trazer. Existem várias questões do CBR abordando o assunto, algumas com imagens, algumas só trazendo a teoria, mas eu acredito que todas elas a gente consegue responder com essa revisão, porém eu trouxe duas aqui. Aqui é um paciente, nessa primeira, né, do sexo masculino, 40 anos, paresia crural à direita há 3 semanas. Eu entendo que a gente está numa sessão de doença desmielinizante, né, a gente tem que ver se a gente pensaria nesse diagnóstico mesmo, né, no contexto geral. Então, ele traz a possibilidade de metástase, neurotoxoplasmose, linfoma, desmielinização ou glioblastoma. Se alguém puder responder e também dizer por que pensou nisso. Bom, a resposta é desmielinização, né, por questões óbvias também, por conta do tema da aula, mas a gente tem que pensar em desmielinização numa lesão dessa, porque a gente agora sabe que tem as lesões que se manifestam, né, com esse aspecto tumefativo, pseudotumoral, mas ela tem um realce anelar incompleto, né, então o realce anelar incompleto, ele vai ser sugestivo de doença desmielinizante. Além disso, a idade, né, a idade fala menos a favor de metástase, de GBM, por exemplo. E a segunda questão, mulher de 28 anos, de origem caucasiana, com história de múltiplas crises de dormência e formigamento nos membros recorrentes ao longo dos anos. Realizou o estudo de ressonância que está exemplificado aqui abaixo, qual o provável diagnóstico, né? Mas aqui a gente tem todas as características, né, mais sugestivas de esclerose múltipla. A gente tem lesões perpendiculares à superfície ependimária em dedos de Dawson. A gente também tem uma lesão aqui na medula, uma lesão uma lesão menor, uma lesão pequena, talvez até aqui no cerebelo, não tenho certeza, mas tem lesões justacorticais, periventriculares. Aqui era um caso de esclerose múltipla. Então, essas duas foram as questões que eu trouxe, essas foram as referências que eu utilizei, e é isso, assim eu encerro minhas aulas do Fellow. Obrigada pela participação. Bom dia a todos. Já encerrou as aulas? As minhas, professor. Não entendi isso também. Foi no plural, né? Isso aí. Não, professor, vai ter as outras que eu sei, as dos casos, né? Mas só as do cronograma.
Não, beleza. Parabéns aí pela aula, como sempre, muito boa. Assunto muito extenso, né? Desafio falar disso aí em uma hora. E você demonstrou aí, assim, vou fazer uma visão geral, né? Assim, você demonstrou a importância que tem a imagem, é fundamental, né? Todas essas situações, né? Principalmente a esclerose múltipla, né, que a gente vê mais frequentemente, embora que aqui no Nordeste a gente tem quantidade de NMO muito grande, né? Muito maior do que no Sul, Sudeste, né? Pela característica da nossa população, né? Epidemiológica. Então, a gente tem muito NMO, então, diferente de outros. Aqui não é tão raro assim, né? Esse NMO, então, sempre ter cuidado com essas mielites extensas, né? Essas neurite óptica extensa também. E colocar essa possibilidade. O MOGAD dessas síndromes 2018 eu acho a mais desafiadora, até porque teve o primeiro, e verdade, e único, que teve foi ano passado, em 2023, e, infelizmente, pelos critérios que foram colocados, né, necessariamente você precisa do anticorpo. E tem que ser pela técnica CBA, né, que é um ensaio baseado em células. Ou seja, se você não tiver isso, você não consegue fechar o diagnóstico de MOGAD. Então, para a gente é mais complicado. Às vezes, a gente não tem a depender de onde o paciente esteja fazendo o exame, sei lá, sistema público, e mesmo privado, né, um exame que é mais caro, nem todo mundo tem acesso. Então, muitas vezes, a gente não consegue fechar esse diagnóstico, né, de MOGAD. Diferentemente da esclerose múltipla, que o critério é essencialmente clínico e imagem, e a NMO também existe essa possibilidade, como a Marina mostrou, se você não tiver acesso ao teste laboratorial, né, você pode fechar se tiver pelo menos 2 critérios clínicos, um deles sendo os principais, né, área póstrema, mielite ou neurite. Mas é isso. É importante para a gente saber esses critérios, né? Ter em mente isso, né? E uma coisa que eu acho interessante é que a gente vê assim, nos relatórios que a gente chega para a gente, né? De pacientes que vêm seguindo, que às vezes as pessoas só têm um diagnóstico e os colegas continuam colocando os critérios de diagnóstico no laudo. Não é necessário, tá? Só para realçar isso. Esses critérios que a Marina colocou é até chegar no diagnóstico. Depois que chega no diagnóstico, não é necessário ficar descrevendo que tem disseminação no espaço, etc, etc. Isso aí fica uma informação já desnecessária no nosso relatório. Uma vez que o paciente tem o diagnóstico, você vai avaliar a atividade inflamatória e progressão da doença. Outra coisa interessante que até hoje estão questionando muito em alguns casos, essa clínica radiológica isolada, né? Síndrome radiológica isolada. Por quê? Porque tem muitos casos que a imagem é absolutamente típica de esclerose múltipla. Absolutamente típica. Você não tem dúvida que aquilo é esclerose múltipla. Só que o paciente não tem sintoma típico. Então, a tendência dos neurologistas é tratar como se fosse, né? E não ficar protelando isso. Porque existe uma coisa chamada reserva funcional que muitos pacientes têm uma reserva muito grande, né? Reserva cognitiva, reserva funcional muito grande. Isso faz com que a doença não se manifeste precocemente nessas pessoas, né? Ou seja, ela só vai, um dia ela vai se manifestar, né? Mas ela só vai se manifestar quando estiver mais avançada. Às vezes até se manifesta de uma forma diferente. Tem alguns casos que o paciente chega
com déficit. Ou seja, déficit cognitivo não é típico de esclerose múltipla, né? Mas aí o paciente chega com perda cognitiva, ali meia-idade, ali pelos 40 para 50 anos. E aí quando se faz a ressonância, tem um tipo de esclerose múltipla e já com carga lesional alta. E aí você não vai tratar esse paciente, eles estão tratando, sabe? Então, se trata como se fosse mesmo ter atribuído a uma reserva funcional alta. Geralmente são pessoas que têm uma capacidade cognitiva mais alta, pessoas que atividade mental diária, né? Geralmente são pessoas que trabalham o dia inteiro, assim, e essas pessoas que simplesmente não se manifestam, a doença não se manifesta, assim, precocemente. Enfim, então, não sei se eles vão mudar alguma coisa disso nesse novo critério de McDonald em relação a essa síndrome radiológica isolada, se vai continuar isso, ou se já vai, se a imagem vai ser suficiente para o diagnóstico. Aí precisa rever isso aí direitinho, né? Não sei se falaram alguma coisa no congresso em relação a isso, né? Outra coisa que eu ia falar, não, acho que eram só esses detalhes, as coisas mais interessantes sobre o tema, mas o tema é muito grande, é impossível falar de tudo, né? Mas foi um bom resumo aí de tudo, né? Bem objetivo, e vamos aguardar, né? Isso aí, quando tiver definitivamente o artigo, né? Dos novos critérios do McDonald, a gente pode até fazer uma outra aula só para fechar esse assunto aí de vez. Parabéns a todos aí também que participaram. Show de bola, Marina. A Marina, ela apresentou as 4 principais doenças desmielinizantes, né? Não são as únicas, mas certamente se representa mais de 95%, talvez 98%, 99% do que a gente se depara. Tenho certeza que todos vocês vão responder na prova do tipo CBR uma questão relativa a esse tema, tá? Vai cair, né? Como também todos vocês vão se deparar ao longo da prática radiológica de vocês com casos de doença desmielinizante. Então, o roteiro é esse: primeiro descartar a esclerose múltipla, depois ver se preenche critérios para NMO, se tiver uma história típica para ADEM, pensar em ADEM, e quando a gente não consegue preencher nada, pensar em MOGAD. Na prática tem sido assim. Mas antes de tudo isso, tentar reconhecer se trata de uma lesão que se assemelha a um substrato desmielinizante. Então é importante ver essa morfologia, localização, padrão de realce descontínuo. Então, existem algumas dicas que vão te sugerir. E aí segue o roteiro. Sobre a classificação, vou falar rápido por conta do horário, tá, pessoal? Sobre essa revisão do critério McDonald, que a Marina já apontou algumas coisas, é bem interessante. Atende essas já umas reflexões, dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, algumas inquietações, né? A neurite óptica era uma das grandes inquietações. Eu disse, como assim não está, né, não é um critério de disseminação espacial? A gente sabe que uma boa parte dos pacientes abre com neurite óptica, então tinha que estar. Nesses pacientes com RIS, que a gente vê claramente que é esclerose múltipla, mas ainda não preencheu o critério, vai esperar essa conversão para iniciar o tratamento. A gente sabe que essas drogas de esclerose múltipla são modificadoras do curso da doença, então é fundamental que você inicie precocemente o tratamento. Na prática, eles estão iniciando precocemente. E essas lesões, a iluminação do sinal da veia central, a iluminação desse anel paramagnético, né, que demonstra depósito de ferro em macrófagos, em células da micróbia, indicativo de lesões crônicas, elas vêm, segundo essa revisão, claro que a gente vai esperar a publicação, mas elas vêm exatamente para encher essa lacuna de aumentar a acurácia do diagnóstico de esclerose múltipla nesses pacientes com RIS, sem precisar demonstrar disseminação espacial. Então, eles vão falar que basta um anel, você precisa ver pelo menos 6 lesões com o sinal central da veia. Eles falam também da presença de lesões na medula espinhal, pelo menos 2 lesões nesses pacientes, sem precisar esperar essa disseminação espacial. E também eles fazem um espelhamento desses critérios para esses pacientes com mais de 50 anos, que a Marina acabou citando também.
E o Daniel comentou agora, esses pacientes com mais de 50 anos, que às vezes tem só uma deterioração cognitiva, mas que tem uma doença vascular subjacente, tem diabetes, tem hipertensão crônica, mas tem lesões que se assemelham a um padrão desmielinizante, ou não tem uma história típica de doença desmielinizante, também se faz a utilização desse sinal da veia central e também desse anel com depósito de ferro, com esse efeito paramagnético. Então, são coisas boas que atendem a nossas angústias, inquietações no dia a dia, quando a gente vai laudar, quando se depara com o caso, puxa vida, isso é esclerose múltipla, mas não está preenchendo critério, tá? Como também esses filamentos de cadeias leves, né, como o substitutivo do BOC. O BOC, as bandas oligoclonais, é uma pesquisa de proteínas no líquido que indica que está tendo processo inflamatório crônico, que são proteínas sintetizadas pela dura, pela meninge. Então, a reação aos processos inflamatórios sintetiza as proteínas. Esses filamentos, cadeias leves, seria uma alternativa para o BOC. Claro que a gente não tem a vivência, até uma coisa que a gente perguntar ao neurologista, se isso é mais acessível, se isso é menos oneroso, fazer a pesquisa para demonstrar uma atividade inflamatória crônica. Então, resumindo, por conta do adiantar da hora, né, estudem, tá? Não são temas difíceis, são temas que vocês vão ter na prática diária, vai cair na prova de vocês, como eu já comentei, tá? E criem de novo os famosos roteirinhos, os algoritmos, porque não é um tema difícil, e é um tema muito interessante, porque você consegue dar uma lógica em relação a substrato fisiopatológico e expressão de imagem a cada uma dessas patologias apresentou para vocês, tá? Então, parabéns pelo pessoal pela participação. Boa semana, pessoal. Parabéns de novo, Maria.